Iniesta venceu Xavi como o maior/melhor jogador de futebol, e claro que teve uma galera que ficou incomodada. Não, Trave, como assim? O Xavi tem que ganhar porque eu assisti os jogos e zaz, e ele tem gols e assistências, e vamos lá. Vamos para a primeira edição de Respondendo Comentários da Batalha de Trave a Trave. E antes de começar respondendo vocês, eu preciso deixar o vídeo da batalha aí no card, claro. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, né, se clicou pelo título e thumb, se isso chamou sua atenção, e você não faz ideia do que a gente está falando aqui hoje, esse é um vídeo complementar, um vídeo respondendo às discussões da batalha de trave a trave entre Xavi e Iniesta. Mas o que é a batalha de trave a trave, meu caro? Do que você tá falando? Bom, clica aí no card e assiste para você entender. Vale muito a pena, eu te garanto. E só te avisando também que estamos rifando uma camisa original do Vasco, então se você é torcedor do time, é colecionador ou até quer dar de presente para alguém, o link tá aí na descrição, compra o número e tenta a sorte no sorteio. E claro, também tô deixando o link da KB Prime para você dar uma olhada nos mantos que eles têm à disposição. Usa o cupom Trave a Trave se você gostar de alguma das camisas. Então bora começar com o conteúdo. O primeiro comentário que separei é do Leandro Fernandes, que disse o seguinte: muitos falam de Xavi e Iniesta, mas poucos falam do Douglas, que sempre estava ali ao lado do campo dando todo o apoio moral possível. E sim, ele tem toda a razão, cara. Para quem não se lembra, o Douglas foi crucial para as conquistas do Barcelona. Ele jogou 8 partidas, né? Nunca entrou em campo pela Champions, mas isso não é o mais importante. Claro, se você acha que as resenhas do cara não eram inspiradoras e motivavam o vestiário, então você não sabe nada, né? Isso as estatísticas não mostram, então méritos pro Douglas sim, campeão da Champions e muito importante na história do Barcelona. Agora, o Spencer7342 disse: tava indo muito bem até falar dos grandes jogos. Então aqui a gente vê que o Spencer tem um domínio completo do assunto, ele julgou que o vídeo estava indo bem até falar dos grandes jogos, depois não, né? Depois ficou ruim. Então vamos ver o que ele tinha a dizer. Iniesta nem no Barcelona estava mais em 2019. Isso, você tá certo nisso mesmo. Ele saiu do time em 2018. Os jogos que o Iniesta decidiu, quem jogou melhor foi o Xavi, com exceção do jogo contra o Chile. Então aqui ele mandou o papo. Todos os jogos em que o Iniesta decidiu, o Xavi foi quem jogou melhor. Então vamos seguir com isso. Vamos lá, vamos embarcar nessa. Ele, o Xavi, né, decidiu a final da Euro de 2012. Foi o melhor do jogo para quem assistiu. Ele quem dá 2 assistências e não o Iniesta. Então vamos lá. Eu assisti o jogo, Spencer, e o Xavi não foi o melhor jogador da final, foi o Iniesta mesmo. E depois do Iniesta ainda dá pra dizer que o Xabi Alonso e até o Davi Silva podem ter ficado à frente do Xavi, mas tudo bem, é só a minha visão contra a sua, né? Só que o problema é que o Iniesta foi eleito oficialmente o melhor jogador da final, mesmo sem fazer gol ou dar assistência. Então assim, eu acho que os caras que deram o prêmio também assistiram a final, né? Então assim, o Xavi não foi o melhor não pra quem assistiu a final, né? Pra quem assistiu o jogo, ele foi o melhor. Não, acho que não, cara. E pelo menos não pra maioria, né? Se você tem alguma teoria, dá pra elaborar melhor, né? Dá pra explicar melhor isso aí embaixo, mas enfim. Só dizer que ele deu 2 assistências não prova nada. Na verdade, me faz crer que você nem assistiu o jogo, né? Você só entrou na ficha do jogo, viu que o Xavi deu 2 assistências, olhou a notinha dele, que como já comentei, né? Essas notas de aplicativo são péssimas pra definir quem de fato foi o melhor jogador, né? Notas de aplicativo é coisa de quem não sabe analisar, infelizmente essa é uma verdade. E só olhando isso, você considerou o Xavi melhor, porque assistindo o jogo é perceptível a influência do Iniesta naquela partida. Ele tentou o tempo todo, aliás, naquela Euro toda, ele foi o jogador que mais tentou da Espanha, teve boas finalizações, boas chances de gol, movimentava muito o jogo, seja arrancando, dando passes em profundidade, como inclusive no primeiro gol daquela final, enfim. Iniesta foi o melhor jogador daquela Euro, não é só porque ele foi eleito oficialmente, claro que não, porque os caras podem errar nessas eleições mesmo. A gente tem um exemplo recente do Rodri, né, que não foi o melhor da Euro. Isso foi extremamente contestado, mas não é o caso de 2012, né? Não foi extremamente contestada a eleição do Iniesta como o melhor da Euro. A maioria reconheceu que o Iniesta fez um torneio gigantesco. Depois ele segue dizendo que na final da Champions de 2009, ele foi o melhor da partida, o Xavi, né? E de novo, ele só jogou essa informação sem dar nenhum argumento. E é uma opinião pessoal, porque o jogador eleito oficialmente como o melhor da partida foi o Lionel Messi.
Então não é um fato dizer que o melhor da final de 2009 foi o Xavi, é só uma opinião. Você pode ter, claro, mas eu não acho que foi e explico o motivo. O jogador eleito oficialmente foi Messi, como falei. Ele fez o segundo gol com assistência de Xavi, mas o primeiro gol foi do Eto'o, e quem deu assistência foi o Iniesta. Então, no mínimo, eles estão em pé de igualdade na partida, né? Uma assistência para cada um, mas tem os caras que fizeram os gols também para serem considerados como melhores daquela partida. E eu acho justo sim o prêmio ter ido para o Messi, mas antes do Xavi ainda tinha Eto'o, que fez o gol no momento em que o jogo estava bem mais difícil e o Manchester United estava até melhor, sabe, chegando mais próximo da área do Barça, finalizando. Então, pra quem viu aquela final, sabe que foi um gol bem importante ali, aquele primeiro, né, aos 9 minutos, para dar uma tranquilidade maior do Barça impor seu estilo de jogo. Então não, o Xavi não foi o melhor dessa final da Champions. Aí seguindo, né, na final de 2011, o Xavi jogou um pouco melhor que o Iniesta e de novo, a mesma situação da final passada, os dois deram uma assistência e em impacto para o jogo é bem difícil você dizer quem foi o melhor ou quem influenciou mais, porque se a gente pegar os números, é basicamente a mesma diferença que eu apresentei no geral da carreira dos dois, lá na batalha de trave a trave, né? O Xavi vai vencer em passes longos ali, cruzamentos, em porcentagem de acertos nos passes, só que é bem pequena essa diferença, e o Iniesta vai vencer no resto, né? Só reparar ali nos dados, ó, ele teve mais participação ofensiva, deu 5 finalizações com 3 indo pro gol, ele ganhou em drible, em mais disputas de bola vencidas, mais desempenho defensivo. Então eu não sei, Spencer, com que base você afirma que o Xavi foi melhor nessas partidas, mas o pior vem agora, né? Porque o Xavi também jogou melhor a final de 2010, e aí pra mim já beira a insanidade, sabe? Aí já é prova de que você ou não gosta do Iniesta por algum motivo, ou você é super fanboy do Xavi e não aceitaria nada contra ele, porque não dá, cara. Falar que ele jogou melhor a final de 2010 não dá. O Iniesta decidiu o placar, ele decidiu o jogo, ele decidiu o troféu, ele fez o gol da vitória, só isso já acabaria com a conversa, mas tem um outro fator crucial que acaba passando desapercebido se você olhar para os números, né, apenas para os números dessa final, e realmente se você olhar só para isso dá a impressão de que Xavi fez mais mesmo, ele ganhou ali até nos fundamentos que o Iniesta tem superioridade na carreira, né, como desarmes e dribles, mas o que pouco se comenta é que o Iniesta provocou 3 cartões nesse jogo, 2 amarelos, que é algo relevante sim, quando um jogador toma amarelo, ele muda de postura em campo, né, ele obrigatoriamente tem que usar uma marcação mais comedida e isso muda muita coisa na partida, mas ele também provocou uma expulsão. Sim, Iniesta expulsou um zagueiro holandês de campo que logicamente abriu mais espaço no campo, que era necessário naquela partida, porque a Holanda estava chegando firme, sabe? Tem aquela famosa entrada do De Jong no Xabi Alonso que o juizão deu só amarelo, então era um jogo bem truncado no segundo tempo da prorrogação e o Iniesta arruma uma expulsão e pouco tempo depois ele aparece num buraco na área do adversário para fazer o gol. Então assim, cara, como dizer que esse cara não foi o melhor da partida? Assim, como? É inexplicável isso. E durante a Copa foi o que eu disse no vídeo, né, no vídeo anterior da batalha de trave a trave. Os 2 jogos mais importantes daquela Copa foram decididos pelo Iniesta. A final e o jogo contra o Chile, que deu a primeira posição do grupo e um caminho mais tranquilo para a Espanha. Ele também participou bastante do jogo contra o Paraguai, ele foi muito importante, né, era um jogo difícil, os 2 times tendo perdido pênaltis ali, e o gol foi do Davi Villa, mas a jogada foi toda do Iniesta. Ele arrancou, deixou 2 caras no chão, chamou a marcação dos outros 3 que restaram e em progressão tocou a bola limpa pro Navas chutar e assim ela sobrar pro Villa só empurrar. Então ali contra o Paraguai ele já foi mais decisivo que o Xavi também e qualquer outro, assim, o Xabi Alonso vinha jogando bem, mas perdeu o pênalti nesse jogo, né? Então cara, eu acho que ele foi assim, pelo menos de perto, melhor que o Xavi em 2010, né? Ser decisivo também conta muito pra ser melhor e o Iniesta foi o jogador mais decisivo da Copa de 2010 durante toda a campanha, junto com o Davi Villa ali, vai. Na sequência do comentário ele fala bastante da Euro, né, que já comentamos muito aqui, e fecha resumindo o seguinte: não existe, em hipótese alguma, o Iniesta vencer o Xavi em jogos grandes, não tem sequer debate, e aí é de novo a prova que falei anteriormente, né. Isso é uma fala irreal, assim, fora da realidade, embasada em nada e motivada provavelmente por não gostar de um ou amar incondicionalmente o outro, porque está provado aqui que sim, no mínimo tem debate. O Iniesta é disparado, na minha visão, mais decisivo que o Xavi em jogos grandes, né. Mas se você acha que o Xavi foi melhor nisso, no mínimo você tem que assumir que tem debate sim. Falar isso é meme, cara, não dá pra te levar a sério porque é fora da realidade. Inclusive, só finalizando, naquela final da Champions de 2009, que o Xavi teria sido melhor, o Barcelona só chegou na final porque o Iniesta decidiu o jogo contra o Chelsea na semi, e acho que isso é um jogo grande, né? Uma semifinal de Champions League objetivamente decidida por um jogador. Então, se você tem a opinião de que Xavi foi o melhor daquela final, só foi possível ele fazer isso por causa do Iniesta. Então é isso, Spencer. Espero que eu tenha ido bem dessa vez aqui. Qualquer coisa pode comentar mais sobre o assunto
assunto e muito obrigado também pela participação. E seguindo temos o Vinícius Daniel, dizendo que é difícil definir quem foi o melhor, mas pela importância um pouco maior no estilo do Barcelona eu escolho Xavi. Afinal de contas, o Barcelona depois que o Guardiola assumiu o comando em 2008, mostrou ao mundo algo além dos títulos e números, é uma questão de filosofia de jogo. E sim cara, eu concordo com isso, talvez quando se fala em importância para o tic-tac, ou pelo menos a figura principal ali, o Xavi venha antes na cabeça das pessoas, né? Talvez ele seja o primeiro jogador a aparecer. A figura central é o Guardiola, claro, só que é inevitável não pensar no Iniesta logo depois, né? Como eu falei na batalha, a posse de bola não é tudo no tic-tac, não é simplesmente ter a posse e trocar passes, é muito importante o perde e pressiona também. E para isso tinha outros caras fazendo mais que Xavi, então é equilibrado até nesse critério, sabe? Eu entendo colocar o Xavi acima porque realmente ele é uma grande figura dessa revolução do jogo, mas não dá pra cravar não que ele é a figura mais importante, enfim, porque o jogo não é simplesmente posse, né? O meu mano do futebol afirmativo deixou uma frase do Xavi aqui pro debate. Quando eu não sabia o que fazer com a bola, passava para o Iniesta. Essas são as aspas do Xavi, né? E aí não somos nós dizendo, né? É o Xavi. E bem, se você aí que tá assistindo quiser conhecer um canal novo e de qualidade, entra aí no canal Futebol Afirmativo que ele tem ótimos vídeos. Tô deixando aí no card também pra você conhecer. O Bielzinho e um cara aleatório comentaram que mudaram de opinião com o vídeo, o que é algo bem bacana, cara. Eles disseram que começaram o vídeo considerando o Xavi melhor e com a apresentação dos critérios ali de toda a argumentação, mudaram o pensamento para Iniesta. E valeu por acompanharem até o fim e obrigado a todos os outros que comentaram isso também, claro. Eu peguei 2 de exemplo aqui, mas tiveram outros comentando isso. Agora, o Luciano Ackerman fez um comentário com bastante coisa aqui e algumas a gente já respondeu, mas vamos lá. O final pareceu tendencioso, então ele tá falando que eu preferia o Iniesta, né, de antemão, e fui tendencioso por isso durante o vídeo. Ok, vamos ver. O Xavi era mais decisivo em assistências e não eram quaisquer assistências, eram quase sempre deixando o companheiro na cara do gol. E a primeira, né, que ele dá de exemplo é a assistência na Copa de 2010 contra a Alemanha, que foi um escanteio. Então assim, você começou o comentário dizendo que quase sempre o Xavi deixava um companheiro na cara do gol e a primeira que você usa, né, a primeira assistência é um escanteio. Mas tudo bem, vamos lá. Sobre a influência do Iniesta na Copa de 2010, eu já acabei de falar, então é só você voltar um pouco no vídeo que tem toda a argumentação ali. Não é só pelo gol na final. E aí continuando, assistência do Xavi na final de 2008. Sim, ele deu o passe pro Fernando Torres e na semi, meu mano Luciano, eu vou te lembrar aqui que o primeiro gol da Espanha, né, contra a Rússia, foi um gol do Xavi com assistência do Iniesta. E ele deixou o Xavi totalmente na cara do gol, muito mais do que na final. Ali foi só empurrar mesmo, e naquele momento o jogo estava bem chato para a Espanha. Já era o segundo tempo, a Rússia tinha tido boas chances no primeiro tempo, então será que foi uma assistência decisiva essa do Iniesta? Não sei, né? E contra essa mesma Rússia, na fase de grupos, ele também deu assistência, além de, claro, sempre influenciar no jogo de outras formas, conseguindo amarelar um adversário, sempre participar das criações e outras coisas que não entram nas estatísticas, e já usando de exemplo a Euro de 2012, que você colocou abaixo com Xavi fazendo 2 passes para gol. Se você não lembra de como foi o primeiro gol da Espanha nesse jogo, eu te mostro agora. Essa aí foi a jogada, ó. Iniesta achando esse passe absurdo pro Fábregas fazer a assistência pro Davi Silva. Então quando você abre os sites de estatísticas, você não vai ver o nome de Iniesta lá, mas será que não foi importante não esse passe, sabe, no primeiro gol do jogo? A jogada foi toda do Iniesta. Fábregas e Davi Silva tiveram o menor trabalho ali no lance, mas ele não aparece quando você abre a ficha do jogo e fica essa impressão, sabe? Essa achada do Iniesta foi muito mais genial e complexa que os 2 passes do Xavi no jogo, e de novo, sem contar em toda a influência dele em outras áreas. Ele arrumou o amarelo pro Barzagli, ele participou demais das movimentações, enfim, não tem como eu ficar explicando tanto, né, sem mostrar imagens aqui. Tem o jogo completo no YouTube, é só você assistir e ver o que ele fez, né, como ele influenciou essa partida, e não simplesmente abrir a ficha do jogo e olhar numa assistência lá, cara. E depois ele cita as assistências nas finais de Champions que já comentei para o último mano, né, o Iniesta também deu assistências e eu vou destacar um pouco mais a da final de 2009, porque a jogada novamente foi muito boa. Iniesta passa no meio de 2 jogadores, acelera o lance, passa pro Eto'o já quase dentro da área e aí ele faz o gol. Então assim, por qual motivo você acha que o passe pro Messi fazer de cabeça foi mais importante que essa jogada? Sendo que essa jogada foi no primeiro gol do jogo, foi muito mais complexa e ele começou a jogada no meio campo, progrediu, acelerou o lance, passou no meio de 2 marcadores, achou o cara sem marcação e saiu o gol. E isso, como já falei, no momento do jogo em que o Manchester United vinha assustando, o Cristiano Ronaldo chutando pro gol, chegando próximo à área. Então como você diz que a segunda assistência foi melhor ou mais decisiva que a primeira? Assim, baseado em quê? E aí você fala ali, menosprezando, né, as assistências do Iniesta, falando que ele só tocou pro lado em 2011 e esquece dessa de 2009.
2009, esquece as da Euro de 2008, esquece tudo que foi feito além do gol em 2010. Aí complica, meu caro. Eu sou tendencioso ainda, quer dizer, a gente faz um vídeo que foi produzido em bastante tempo, né, pesquisando por muito tempo ali, pelo menos 2 semanas, pesquisando dados, lances, relatos de pessoas, né, que influenciaram o jogo dos dois, opinião popular, jogos decisivos, analisa tudo isso e chega numa conclusão que poderia ser para qualquer lado. Comentamos isso lá, né? Qualquer um dos dois tem argumentos fortes para ganhar. Inclusive, eu considero até hoje a decisão mais difícil que já tomei no canal, porque poderia sim ser o Xavi o vencedor dessa batalha. Mas todo esse processo foi tendencioso para você. E aí você chega num comentário sem pesquisa aprofundada, provavelmente só abrindo um site de estatística, olhando os nomes e notas na ficha do jogo e julgando o decorrer de 90 minutos com base nisso. E aí diz que Iniesta não teve assistências que deixaram o companheiro na cara do gol, que só deu um passe pro lado, enquanto ele tem uma assistência dessa para o Xavi, inclusive, cara. Então assim, com todo respeito, mas fora da realidade completamente. Mas o pior ainda veio depois, né? Porque continuando, ele diz: já a parte defensiva nem deveria ser parâmetro. O jogo do Barcelona e Espanha era de posse, estatística defensiva não era obrigação dos dois. E meu Deus, aqui você só pode estar de meme, cara, não é possível. O meu caro Luciano Ackermann, com todo respeito de novo, mas faltou um pouco de conhecimento do que é o modelo de jogo do Guardiola, sabe? Qual é a base da filosofia de jogo? Eu vou tentar não me alongar tanto para ficar resumido e entendível. Então vamos lá, sim, a posse é a primeira coisa que você pensa ao ouvir falar em tic-tac, né? E o estilo de jogo do Guardiola. Os times dele têm a posse de bola e trabalham com retenção dessa posse. Esse é o objetivo principal, mas e quando o time perde essa posse, né? Porque sim, o Barcelona perdia a posse. Eles não tinham 100% de posse de bola o jogo todo, né? E todo jogo. Não. Então eles perdiam. O que eles tinham que fazer quando eles perdiam a bola, sabe? Pensa rapidinho aí. Eles recuavam, eles jogavam os 10 jogadores de linha dentro da área para esperar o adversário armar o ataque e aí sim eles tentarem recuperar a bola? Bem, acho que não, né? Então a posse era o primordial do jogo deles, só que ter essa posse consistia também em pressão rápida ao perdê-la. Então quando o Barcelona perdia a posse, os jogadores automaticamente já pressionavam o adversário, induzindo ele a errar e devolver essa posse ao Barcelona. Isso é simplesmente tão crucial quanto simplesmente ter a posse na parte ofensiva, sabe? Essa é uma das bases do modelo de jogo. Perdeu a bola, pressiona. Então como as estatísticas defensivas não eram obrigação de Xavi e Iniesta, que eram meio-campistas e sempre tinham que pressionar justamente quando a posse era perdida nesse setor, assim, as execuções defensivas do Barcelona eram prioritariamente desses caras e não dos zagueiros. Então eu não sei o que você pensou nessa hora, mas tá tudo completamente errado. Eu acredito que você ama muito Xavi, ou então talvez não goste tanto de Iniesta para criar uma linha de raciocínio inexistente como essa, e não tem problema gostar mais do Xavi. Só precisa melhorar essa argumentação para defender isso, porque os fundamentos defensivos eram extremamente importantes, sim, eram muito importantes. E nisso Iniesta era muito superior. Aí no fim você disse que depois que o Xavi saiu do Barcelona e da seleção da Espanha, eles caíram de produção, e quando na verdade o Xavi já nem era crucial na temporada de 2014-2015 e era pra muita gente um dos melhores times da história, alguns até colocando à frente da era 2009 a 2012, né? Muito por conta do trio MSN, claro, mas Iniesta ainda era crucial nesse ano e Xavi não. Então é isso, mano. Valeu pelo comentário, mas tá pontuado aí pra ficar menos tendencioso de fato. E pra fechar temos um comentário que achei muito interessante do meu caro Extra Urânico Oficial, que sempre comenta nos vídeos e fortalece com sugestões, então eu já te deixo o meu muito obrigado por participar, e ele comentou fazendo uma comparação de Messi e Cristiano Ronaldo e falando que faltou eu citar o auge de Xavi e Iniesta, e realmente eu não foquei em temporada de auge porque considero os dois bem constantes e longevos, e isso daria um empate ali, então como empatou, eu não foquei tanto nisso para a batalha não se estender desnecessariamente, sabe? Mas um outro ponto que você citou ali, que é o que eu acho mais interessante, é a importância sobre a ambidestria. O Extraurânico disse que não acha isso importante, e meu caro, eu discordo nesse ponto, né, e eu vejo como algo não só relevante, mas tão extremamente importante que na minha visão, daqui a alguns anos, vai ser um requisito básico para um bom profissional de futebol. Sim, ser ambidestro muda muita coisa no jogo. Primeiro que assim, te abre uma porta gigante para você ser um jogador mais versátil, né? Se você é lateral direito e tem como característica principal o cruzamento, você vai sempre correr para a linha de fundo e condicionar seu jogo a sempre procurar um cruzamento com o pé direito. Isso fica meio que manjado, né? Isso favorece a defesa. O cara sempre vai ter noção do que você vai fazer, ou do que pelo menos vai tentar fazer. Pode dar certo muitas vezes, e é normal que dê certo mesmo, né? Porque você é especialista no assunto cruzamento, mas em muitas jogadas você vai perder a posse ou atrapalhar a criação, por ter sido fechado no lado ruim ou por não ter conseguido abrir o espaço para o cruzamento. Então, jogando com as duas pernas minimamente bem, você não só pode jogar na lateral esquerda, ainda aproveitando sua característica
característica principal de cruzamento, como pode fingir uma ultrapassagem pela direita, receber a bola atrás e mandar para a área com a perna esquerda. Então, por isso, eu vejo a ambidestria como um fator muito relevante e que difere sim jogadores de futebol. E é claro, tem jogadores extra classe que não precisam do pé ruim, eles conseguem se impor e até ser bem melhores que outros jogadores ambidestros só usando uma perna. Você citou o exemplo do Messi e ele nunca precisou, claro que não, mas não quer dizer que seja algo sem relevância por conta disso, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, que envolve nosso mano Robin. Ele foi um jogador excelente, tinha uma canhota absurda, mas ele ficou marcado por um estilo de drible, né? Todo mundo sabia que ele ia tentar cortar pro meio e chutar. Era sempre a mesma jogada e quase ninguém pegava mesmo assim. Então você pensa, ele não precisava disso, né? Ele não precisava usar a outra perna. Ele foi um bom jogador só com a perna esquerda. Mas eu penso o seguinte, se o Robin tivesse um bom domínio da perna direita, que não precisaria ser como a esquerda, claro, mas se fosse minimamente boa, ele iria abrir um leque gigantesco de opções para melhorar seu jogo. E certamente ele seria um jogador melhor assim, sabe? Eu acho difícil você imaginar o Robin tendo a perna direita boa e isso não afetando em nada o desempenho dele. Ele seria muito mais absurdo do que foi. Ele teria mais facilidade em momentos que não conseguisse cortar pro meio e chutar. Ele não precisaria arrumar o corpo o tempo todo e condicionar suas jogadas sempre a ser da mesma maneira. E uso de exemplo o gol perdido na final de 2010 para exemplificar melhor isso, né? Aquele jogo contra a Espanha. Ele estava em velocidade, progredindo com a bola, de frente para o Casillas e do seu lado esquerdo o Capdevila estava bem próximo ali na recomposição, né? Então ele não tinha a opção de tentar o drible pro seu lado bom, né? Porque o Capdevila estava ali marcando e tomando aquele espaço. E claro, o chute dele poderia ter sido melhor. Ele poderia ter feito o gol arrumando o corpo e chutando por cima, né? E fazer o gol com a própria perna esquerda mesmo. Mas não há dúvidas de que em nenhum momento sequer passou pela cabeça de Robin dar um pequeno corte pro lado, né? Pro seu lado direito e finalizar com a perna direita. Ou então cortar ali pro lado mesmo e finalizar com a esquerda. Mas, assim, não passou pela cabeça dele dar esse corte pra direita, porque ele não tem esse domínio. E ali naquela jogada, o lado direito estava completamente livre. Todos os marcadores estavam pro lado esquerdo de Robin. O Casillas já estava caindo. Era simplesmente driblar para a direita e fazer o gol, sabe? Então esse é um ótimo exemplo de como a ambidestria é muito importante no futebol. E eu acho que é uma qualidade pouco falada, sabe? É bem subestimada. E eu tenho a teoria de que num futuro próximo, observando a evolução do jogo e o caminho que o futebol vem tomando, a ambidestria vai ser o atributo mais importante de um jogador de qualquer posição, até goleiro, cara. Mas isso eu explico melhor em um possível vídeo específico, né? Então eu agradeço pelo seu comentário, meu mano. Essa foi a minha visão sobre isso e também esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, né? Um conteúdo respondendo dúvidas ou argumentos que vocês deixaram em vídeos aqui do canal que geraram discussão, comenta aí embaixo que posso trazer mais vezes. Não esquece de fazer o ritual, né? Se inscrever, deixar o like, comentar. Se possível, dá uma olhada na rifa da camisa do Vascão também e na loja da KB Prime. Se algum manto te interessar, tem o cupom de desconto na descrição. E nos vemos na próxima conversa de Trave a Trave.